O seu nome é Tex Willer. É um ranger do Texas. Vive no Velho Oeste, fazendo justiça. É o homem mais corajoso e justo que já existiu. Tex é acostumado a lutar com homens maus, militares, políticos, feiticeiros. Muitos bandidos tremem quando ouvem o seu nome. Junto com seus parceiros, Tex cavalga pelos desfiladeiros, montanhas, desertos e pradarias, com suas pistolas infalíveis sempre detonar. É muito respeitado pelos índios, é o chefe dos navalhos, e lhe chamam de Águia da Noite. Tex Willer, Kit Carson, Kit Willer e Jack Tigre, a lei do Velho Oeste. Get away. Back with the corri libertà. Back with the praterie o città. Mai una frontiera la tua corsa resterà. Back with the che te muovi sei. Back with the non ti arrendi mai. Ma come una cola non fallirà. Olá, caros texianos. Hoje o nosso programa Tex Show está muito legal. Hoje teremos a história Quem é Tex, continuando como nos programas anteriores. E nós vamos hoje falar um pouco sobre Águia da Noite, dando continuidade. Teremos também de falar sobre coleções, e eu vou trazer para vocês um pouco de Tex Ouro, uma das coleções mais famosas que nós temos nas bancas. E daqui a pouco vocês verão aí que material legal. Teremos também uma aventura inesquecível. Tex tem muitas aventuras inesquecíveis, né? Mas eu escolhi uma que está entre aí as 10 melhores de sempre, para a gente debater um pouquinho, conversar, explicar para vocês aí algumas particularidades dessa aventura que realmente faz com que ela mereça estar no patamar onde está. Teremos também aí uma palavrinha sobre eventos que aconteceram, né? Eu sou um adepto dos eventos e gosto muito de fazer eventos. Já fui a eventos, já realizei vários eventos. E chegou a hora de falar sobre eventos. Daqui a pouquinho a gente desenvolve um pouco este assunto. Você que já fez evento, fica ligado, hein? Também teremos aí no Ensinar de Fumaça. Hoje vou falar um pouquinho do portal TexBR, falar um pouquinho aqui das cartas, algumas pessoas escreveram no último programa. Vamos falar aí também aí um pouquinho da pergunta, né, que aconteceu, e eu vou fazer mais uma pergunta, deixar uma pergunta para vocês. Tá? E tem mais algumas coisinhas ainda que eu vou trazer de surpresa. Não vou contar para ninguém agora, para vocês ficarem ligados até o final do programa. Eu quero agradecer enormemente, grandemente, efusivamente a você que assistiu aos nossos 2 programas, que trouxe uma mensagem de apoio, de carinho e de motivação. Realmente é muito bom, é muito gratificante isso. A gente precisa dessa força, saber que o programa está sendo visto, que está sendo discutido, para que realmente a gente possa continuar com força, com vontade, com vigor. Conto para vocês que não faço o programa mais vezes, semanalmente, por exemplo, porque é muito difícil, a gente tem que preparar, tem que estudar, tem que descer uma coleção inteira, tem que estar dando uma olhada, não é fácil, né? E você lê à vontade, em casa, tranquilamente, é uma coisa. Você lê preparando, analisando, para trazer para um programa, para trazer para novos leitores, vai uma diferença muito grande, e por isso eu peço a vocês aí que se acalmem, que sustentem a ansiedade. Quinzenalmente está bom, né? E tem mais uma coisinha, né? Tem gente que às vezes andou aí reclamando que o programa é muito longo. Gente, não dá para falar de Tex, um personagem com 70 anos, com tantas histórias, com tanta coisa, em apenas 5, 7, 10 minutos. Como alguns gostariam, 10 minutos, mais programas de 10 minutos. Não, a gente faz um programa comprido, um programa longo com bastante
bastante coisa, com bastante assunto, e aí você escolhe como ver. Não precisa ver tudo de uma vez. Você pode ver de 2 vezes, 3 vezes, ou então, se você gosta muito, rever tudo de uma vez, rever novamente. Mas tem que ser assim, gente, porque senão fica difícil para a gente também gravar programas curtos. Eu poderia gravar e depois cortar, não fica legal. Tem um formato, vamos ver se a gente consegue. Se a maioria pedir que não, aí pronto, aí eu tenho que cortar, fazer programa curto. Mas até agora foram poucos, né? Então a gente vai levando assim mesmo, tá? Muito obrigado. Olá, amigos do Tex Show. No programa de hoje, no Quem é Tex, nós vamos saber um pouco mais de Águia da Noite. Vou fazer umas perguntinhas aqui para o Águia da Noite, que começou quando, com muita sorte, com muita sabedoria, o G.L. Bonelli criou a segunda identidade do Tex. Uma segunda identidade que trouxe muito fôlego para a saga, muita variedade, né? Fornece muitos elementos novos para a saga, para serem desenvolvidos e que são ao longo de toda a saga de Tex. Então, a Águia da Noite é um personagem que tem muita coisa para ser contada. E hoje vamos falar um pouquinho, fazer umas perguntas para o próprio Águia da Noite responder. Águia da Noite, como surgiu? Né? Como surgiu a Águia da Noite? Depois que ele foi introduzido na saga, o que aconteceu? Casamento, o nascimento do seu filho, né? Ele ficou lá na reserva um certo tempo, um bom tempo, sem aventuras. O que ele fazia, o que ele fez nessa época, o que aconteceu nessa época? Depois veio a morte da sua esposa, dolorosa morte. Como foi isso, Águia da Noite? Como foi a morte de sua querida Lilith? Depois eu queria saber também, nós queremos saber a roupa, o uso da roupa que a Águia da Noite usa nas aventuras, né? Como é essa roupa, como é que ela foi criada, o próprio cinto amplo, ele é usado sempre também. Explica pra gente, Águia da Noite, estamos aguardando. Bom, vamos às respostas. Quando eu fui capturado pelos navários e fui para o Posto dos Martírios, a Lilith resolveu que eu deveria viver e ser seu marido. Então, o seu pai aceitou e eu também aceitei. Nós fizemos o pacto de sangue e estivemos casados. Então, fiquei na aldeia e eu precisava combater o tráfico de armas. Foi aí que eu botei uma roupa preta, com um capuz preto, e passei a atacar os comboios que forneciam armas. E os índios, na sua imaginação fértil, quando me viram com aquela roupa chegando na aldeia, começaram a me chamar de Águia da Noite. E aí começou toda a saga de Águia da Noite. Toda vez que eu saía da aldeia e voltava com aquela roupa, toda vez que eu chegava, eles festejavam a minha volta. Eles sabiam que eu estava trabalhando, que eu estava lutando por eles. A outra pergunta. Quando eu me acostumei com a Lilith, eu passei a gostar, a amá-la profundamente. E então, aí veio o nosso pequeno Kit. Nós passávamos dias e dias caminhando pelos bosques, pelas montanhas, pelas planícies. Eu ensinei bastante coisa para ela, ela também me ensinou muita coisa da cultura indígena. E veio o nosso pequeno Kit, que foi o fruto do nosso amor. Foram 2 anos de muitas caçadas com flecha vermelha, com os guerreiros navários. Visitamos as aldeias, conhecendo os novos amigos. Foi muito bom, eu sentia falta das aventuras, mas eu estava ali, feliz, com a minha mulher e agora com meu filho. A morte de Lilith. Depois que eu prendi os bandidos, levei-os à cadeia, entreguei às autoridades, eu voltei para a aldeia e fiquei por lá, levando a vida normal, cuidando do pequeno Kit e com a Lilith. Só que o pequeno Kit ficou doente, com a tosse que não parava, e levei-o para uma missão dos jesuítas para que fosse tratado. Nisso, os bandidos estavam soltos novamente e aprontaram, enviando
um carregamento de cobertores infectados de varíola. A Lilith, infelizmente, foi contaminada e veio a falecer. Quando eu voltei à aldeia, a aldeia estava sitiada pelo exército. Aí, quando eu vi que a Lilith estava morta, eu fiz um juramento de vingança. E então saí em busca dos bandidos. Matei todos, menos um, com uma caçada sangrenta. Mas um escapou. E só 20 anos depois que eu consegui vingar a minha esposa. O Kit já era um rapaz, ajudou nessa vingança. O maldito Brennan Teller praticamente acabou com metade da minha vida. Essa aventura está nas revistas e vocês podem ver. É uma passagem muito triste da minha saga. Sobre a minha roupa, essa roupa que eu uso veio bem depois. O Águia da Noite existe por causa da roupa preta. A roupa preta que eu usei logo no princípio, logo nos primórdios, quando eu cheguei na aldeia. Mas esta roupa com o cinto é uma história mais recente. Depois eu recebi o cinto quando eu fui para o Grande Norte. Recebi o cinto para ser bem recebido nas aldeias do Norte e também para ser reconhecido como irmão de sangue, participante da grande fraternidade dos Irmãos Vermelhos. O cinto, onde esse cinto chega na minha cabeça, ele representa que eu sou um amigo. Então, são coisas que vieram depois, não foi logo no princípio. Tá? Muita gente pensa que Águia da Noite já começou com essa roupa. Não, essa roupa veio a ser usada depois, feita por uma amiga de flecha vermelha, uma anciã, e eu gostei muito e passei a usá-la para ficar mais parecido com os índios, porque não basta parecer somente com gestos e atitudes, também parecer fisicamente e parecer também com as ideias. Né? As ideias a gente tem que comungar com eles para que eles nos respeitem e sintam a força e sintam que podem confiar plenamente. É isso aí. Numa próxima aventura, no próximo programa, numa próxima história, a gente traz mais detalhes de Águia da Noite. Espero que tenham gostado. Olá, caros amigos. Neste segundo bloco, vamos falar de Tex Ouro. Coleções de Tex são muitas, mas Tex Ouro é uma das melhores. Hoje, uma das mais conceituadas. Tex Ouro começou em 2002. A Mitos, atendendo aos leitores, resolveu mandar para as bancas revistas com histórias completas. E por que Tex Ouro? Tex Ouro porque pega uma fase de Tex, quando estavam chegando novos desenhistas, os primeiros estavam meio que passando a bola para frente, chegaram novos desenhistas para compor o staff de Tex, com garra, com determinação, com muita força de trabalho, e aí vieram aventuras maravilhosas, né? Entrou a fase de Cláudio Nisi substituindo o criador de Tex, e assim nós tivemos aí uma bela coleção criada pela Mitos Editora. Tem aqui a capa do Tex número 1, foi escrita pelo Sérgio Bonelli, e é uma aventura muito legal. Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho de Tex Ouro, da coleção completa. Veja aí essas imagens da minha coleção com 83 revistas na data atual.
Bom, voltamos para falar mais um pouquinho de Tex Ouro. Tex Ouro, além de ter as histórias completas, e além de ser da fase que se considera a fase de ouro do Tex, com muitas histórias bastante movimentadas, histórias muito boas mesmo, de verdade, Tex Ouro também traz muitas curiosidades que talvez muita gente não esteja ligado ou às vezes não perceba. Vamos lá falar de algumas. Algumas revistas traz título na capa, outras não. Outras não traz o título, né? Algumas revistas vêm com duas histórias. Nem sempre é uma história só, às vezes vem duas histórias em uma revista. Nos casos, duas histórias mais curtas. Mas é difícil, não é comum não. O número de páginas na capa. A maioria das revistas dessa coleção traz o número de páginas, o número de páginas da edição, para chamar os leitores, né? O leitor vê na banca lá 370 páginas, aí o cara fica com vontade de comprar, de adquirir, né? Por exemplo, o número 36. Existe capas inéditas capas que não estão nas histórias de Tex, nas histórias normais da coleção Tex, de onde elas foram tiradas. E também existe história inédita. Lembra do programa passado nós falamos que Tex teve várias histórias lançadas em outras coleções para chegar e ficarmos apenas com 10 números aí de diferença. Então tem uma história muito longa de Tex lançada nessa coleção também. Uma história muito boa, por sinal, e que ocuparia aí uns 3 números pelo tanto de páginas que ela tem. Tem também algumas que não vêm com a referência italiana. Geralmente no início, na primeira página, coloca lá em que edição italiana ela saiu, essa história originalmente. Algumas revistas têm, outras não. Algumas traz galeria de capas. Vem com a galeria das capas. No final da revista, sobra algumas páginas ali e foram colocadas as capas originais, de quando a história foi lançada no Brasil, por exemplo, né, as capas utilizadas. Também temos matérias sobre alguns desenhistas, matérias sobre desenhistas da edição, no caso da edição, aí sobra alguma página também, algumas páginas ali, caderno sobrando, para não ficar a página em branco, coloca-se uma matéria ou alguma coisa sobre desenhista. Até entrevista temos. Ocorre mudança de papel também. Até o número 30 por ali, o papel vai com aquele papel jornal, que é amarelo, é mais fácil. Ali para frente ocorre uma troca de papel, um papel melhor, um papel mais branco. E esse papel ele não amarela muito fácil não fica manchado não. Também foi lançada uma aventura que não é nem da coleção Tex normal, fora de série. É o caso de Oklahoma, ou Oklahoma, que foi lançada nessa coleção também. A título de que faz muito tempo que não era lançada, muita gente queria ver essa aventura, tinha curiosidade, o editor resolveu lançar aí também. Existe poucos casos, mas existe também aventura com continuação. No caso da maior aventura de Tex, por exemplo, que era muito longa, foi obrigado a passar de uma revista para outra. Então, essa edição muito longa veio publicada em 2 revistas. Houve alteração de título na coleção também. Houve alteração de título. A história tem um título e nessa coleção ela recebeu um outro título. Falei que teve entrevista e também teve aventura sem ficha técnica. Houve aventuras aí, algumas, não é só uma não, que não traz a ficha técnica. Dá para saber mais ou menos em que mês ela foi lançada, porque a gente pega a diferença. Ela é bimestral, coleção bimestral. Se um ano tiver com a sua data de publicação, o mês da publicação, então a gente junta com a anterior e com a posterior e dá para saber ali qual o mês, pulando lá o bimestre. Eu vou lançar uma relação de todas as aventuras que saíram até hoje, com o título da aventura e quando saiu. Vou lançar na internet, lá no nosso grupo,
para que todos possam ter, copiar e saber isso aí bem direitinho. E também teve algumas aventuras recentes que veio com a tinta preta muito preta, né? Não tem variação, tom de cinza. Ou é branco ou é preto. A gente chama de preto chapado. Algumas coleções houve reclamação na época, mas com certeza é uma coleção muito boa, as aventuras completas. Eu estava mexendo, manipulando uma por uma para procurar essas particularidades que eu trouxe, e eu confesso que fiquei com muita vontade de ler novamente. Para vocês terem uma ideia, são 22.370 páginas já publicadas, até o número 83. É muita página para se ler, é muita coisa. 22.000 páginas para se ler. Eu fiquei com vontade de começar a ler novamente essa fase, porque ali a gente vai ver as melhores histórias de Tex de várias formas, completa a história, com aquele gostinho, vou ler essa e vou ler a próxima, porque realmente vale a pena. A coleção Texouro, apesar de ter essas particularidades que eu passei para vocês, é uma coleção que vale a pena. E fica muito bonita, né? Ela fica muito bonita por causa dessa lombada dourada aqui, esse dourado é muito legal. Ela na prateleira fica uma coleção muito legal. E na parte de trás, na segunda capa, ela sempre traz aí a capa em miniatura e traz também aí a sinopse da revista, da história e os dados, né? O desenhista, o escritor, quem fez a capa, algumas têm o preço, outras têm o número de páginas escrito aqui atrás e não na frente. Então, ela mudou bastante, mas nada que tire o brilho, nada que tire o seu conceito de ouro. Caros amigos, nesse bloco vamos falar de uma aventura inesquecível de Tex. E eu escolhi uma das primeiras aventuras inesquecíveis. Eu costumo dizer que todas as aventuras de Tex são muito boas, muitas acima da média. E tem umas que ficam no imaginário dos leitores, e quando isso acontece, não é à toa, é porque tem muitos elementos fantásticos que realmente nos levam a isso. E Flechas Pretas Assassinas, que começou no Tex 50, foi pelo número 51 e 52, é uma dessas aventuras. Ela está entre as 5 melhores aventuras de Tex escolhidas pelos leitores de todos os tempos. Todas as enquetes que foram feitas até hoje, ela está lá. E é uma aventura lida muitas vezes, muitas e muitas vezes, pelo mesmo leitor. Eu não conto quantas vezes eu li. Tem pessoas que capazes de contá-la todinha, até repetindo as falas dos personagens. É uma coisa impressionante, mas acontece isso pelo Brasil afora. Vou mostrar aqui para vocês as capas que saíram em Tex Coleção. Aqui ela saiu em 4 revistas, porque Tex Coleção aqui nessa época saía mais fina a revista. Então, a primeira, A Maldição do Arco-Íris, foi o título da primeira capa. A segunda, Tambores de Guerra. A terceira, Sacrifício na Lua Cheia. E a quarta, O Resgate de Kit Wheeler. Essa aventura é muito importante e muito legal, porque ela tem alguns fatores que não são muito comuns na saga de Tex. Um deles, que eu falo para vocês, que me agradou muito, é a exaltação a Jack Tigre, o pai de índio de Tex Wheeler. Nessa aventura, Jack Tigre é quem faz tudo, ou quase tudo. Ele é quem segue o primeiro cara que estava seguindo Tex e seus amigos quando chegam no Canadá. Ele é quem percebe, fareja, que os bandidos que estão dentro de uma carroça poderão atacá-los. Fareja, a carroça começou a se mover no momento que nós aparecemos aqui na esquina.
E Tex fica atento e realmente acontece um tiroteio muito grande. Depois, Tigre é quem passa por uma bela sequência na floresta com os índios, né? Os índios atacam, ele cai, acrobacia e ele liquida os índios. Isso quando ele está seguindo os índios que capturaram o filho de Tex, sozinho na floresta, e ele consegue se safar muito bem. Então a aventura o Tigre, o Jack Tigre, ele brilha. E no final é ele que vai salvar o Kit. O Kit está preso, ele vai lá salvar. Você lendo essa revista, se você não leu ainda essa aventura, você vai ficar impressionado e vai saber por que ela veio para cá. Mas não só por isso. Nessa aventura o Tex é implacável. Ele faz interrogatórios na base do soco. O cara fala uma bobagem, não responde a pergunta que ele fez, o moço sai, o soco sai e derruba. Ele dá uma surra no chefe dos bandidos, depois se faz de besta, se faz de bobo. Ele, eu não conheço esse cara, mas que conversa, eu nunca ouvi. Mas, na verdade, ele maltratou muito o cara, incendiou a sua empresa, quase o cara morre no incêndio. E no final, Tex chega. Eu fico emocionado nessa parte, porque quando Jack Tigre sai para ir salvar Kit, e eles ficam lá, Tex e seus amigos, Jim Brandon, Kit Carson, ficam para proteger a retirada. Tex diz: vá, se vocês não voltarem, a nossa vingança será terrível. E é uma fala assim que denota que Tex é demais. E essa aventura, tão lida, tão cultuada, saiu na coleção principal, número 50, 51, 52, como eu já falei, e em Tex Coleção aqui também, fica mais fácil de encontrar. Também vai ser encontrada em Tex Edição Histórica, né? Então é uma aventura muito fantástica, ninguém pode deixar de ler. Ela está lá na fase inicial de Tex, escrita por G.L. Bonelli, né? Então você vai adorar. E tem mais uma coisa nessa aventura que eu iria esquecendo, gente. Os desenhos fantásticos, espetaculares, de Giovanni Titi. Na fase que ele estava no auge. O auge de um artista. Você vai encontrar aqui Giovanni Titi nessa aventura. Ele se excede, ele consegue o que eu acredito que ninguém mais conseguiu em Tex. Nem Galep, nem o Cláudio Villa, quando tentou. Ele aqui nessa fase, imbatível, imbatível, imbatível. Por isso que o Tite é tão cultuado e continua conosco ainda, ele está saindo da aventura com o Tite, porque ele realmente é um grande desenhista e estava brilhando aqui nessa época maravilhosa. Então, essa aventura é inesquecível para mim e para tanta gente que fez parte desse quadro e é inaugurado hoje no nosso programa Tex Show. Se você não concordar ou se concordar, escreve para a gente, vai lá no canal, deixa sua mensagem, diz o que você achou também dessa aventura. Eu sei que tem muita coisa boa para sair por aí. Tá? Um abraço, pessoal, até a próxima. Ho conosciuto quel Tex e giuro che le sue gesta non son fantasie. Cavalca colpi gli occhi con Carson e Tiger Jack, i nervi hanno d'acciaio, sono 4 eroi. Ti ricordi quel giorno, ti ricordi quel giorno che nel pistone era evaso? Crudeltà e pazzia, mischia un po' di magia e chi mai l'avrebbe preso? Ma m'hai visto come il male, le ingiustizie e le angherie, non scampo di fronte a te, non scampo di fronte a te.
Olá, caros amigos. Vamos para mais uma parte do nosso programa. Se você estiver cansado, vai ter que se ver comigo, hein? Por favor, aguentem firme aí. Firmes? Neste bloco, vamos falar um pouquinho das exposições de TECs que houveram, exposições de encontros. Eu passei a fazer Expotex em João Pessoa a partir de 2005. Eu acreditava que seria uma boa para levar TECs para outras pessoas. Eu não sei, a gente não consegue mensurar se isso trouxe colecionadores novos. Mas eu sei que deu para juntar bastante gente que a gente não conhecia, as pessoas vão, visitam. Eu colecionava TECs, eu li muito TECs, meu pai lia TECs, meu pai vai gostar, deixa eu levar uma revista para ele. Não posso, é da minha coleção. Então passa na banca e compra, tá? Você vai encontrar. Alguns levaram livros. Vou levar um livro desse para o meu pai, dos livros que eu escrevi. Então, isso é muito bom. Mas não começou comigo. As exposições, os encontros começaram lá no Rio Grande do Sul. O Portal TECs-BR já existia no ano 2000. Então, lá os pares Gervásio, Jesus, o Varley, eles fizeram lá alguns encontros, né? Então eu tenho aqui, primeiro encontro de colecionadores Bonelli, 12 e 13 de outubro de 2002, em Erechim, Rio Grande do Sul. Romeu Fagion e Valdir Damiani, Gervásio, Jesus, Doc Elson. Doc Elson foi de Recife para participar desse encontro. Olha lá. Então, depois o segundo encontro foi em Porto Alegre, 4 de outubro de 2003. Depois houve o terceiro encontro em Santa Maria, em 18 de dezembro de 2004. Também em Portugal houve a Mostra TECs Portugal. Então, os encontros já vêm de longe. E aqui a primeira Expotex de Jampa City, de 15 a 30 de novembro de 2005. Foi a primeira exposição que eu fiz aqui em João Pessoa. E de lá para cá, já são 9 exposições feitas aqui na capital. E houveram outras exposições que eu vou falar no próximo programa. Então, para esses que fizeram essas exposições, esses encontros, que todo mundo imagina que é maravilhoso, e é mesmo, é de verdade, quem vai geralmente se agrada muito, fica muito contente, para esses que fizeram, o nosso muito obrigado, eu acredito que o obrigado do TECs, o obrigado de Sérgio Bonello Editora, o obrigado de Mitos Editora, o meu obrigado por ser um divulgador, e eu já falava que o meu sonho era que houvesse uma Expotex em cada local do Brasil. Imagine, em cada estado do Brasil tivesse uma Expotex anual, seria fantástico, né? E houveram algumas, nós vamos falar de algumas que houveram fora desse eixo Paraíba e Rio Grande do Sul. Nós vamos falar assim no próximo programa. Então é isso, eu queria agradecer muito, parabenizar quem fez essas exposições. E ainda continuam pelo Brasil, ainda continuam acontecendo, isso é muito bom. E que esse exemplo seja seguido. Não é tão difícil. É arregaçar as mangas e preparar isso aí. Né? Preparar, fazer um planejamento, pegar contatos, copiar de outros. Podem me perguntar o que eu puder dar de informação, eu farei. E eu sei que vocês, cada um pode conseguir aí na sua região. Tá? Muito obrigado a todos vocês que fizeram exposições pelo Brasil. No próximo programa a gente traz mais alguma coisa sobre exposições. Obrigado. Olá, caros amigos. Nesse bloco de sinais de fumaça para a Águia da Noite, hoje o Águia da Noite está numa missão e eu fiquei para passar essa parte aqui do programa para vocês. Então, vamos lá. Tem vários assuntos aqui. Primeiro eu queria falar do TECs-BR. O TECs-BR é um portal que foi criado no Rio Grande do Sul pelo Gervásio Santana em 2000 e funcionou de vento em popa até 2011. O padre Gervásio teve que alterar aí seu rumo aí de vida, foi para um outro setor e deixou o portal com alguns companheiros que hoje levam a parte do fórum, onde são discutidas
tudo sobre a saga, tudo é discutido sobre a saga no fórum do portal TextBR. Tem muita gente lá inscrito. E a parte do Tex e de outros personagens da Bonelli, que todos têm suas fichas técnicas, está um pouco parado lá, está parado, né, na verdade. De 2011 para cá não foi atualizado. Mas de 2000 a 2011 tem tudo lá que você precisar. Você pode ir lá, www.textbr.com. E lá tem um íconezinho de cada herói. E você clicando no ícone de cada herói, aí você vai para toda a história desses personagens, tudo que você precisa saber. E também tem a loja virtual TextBR e também o fórum, né? Que vocês podem ver lá a hora que quiserem. Nós temos aqui, eu tenho o resultado do sorteio. Do sorteio não, desculpa, o resultado da pergunta da semana passada. Fizemos uma pergunta da semana passada e o Dogenildo Mota acertou respondendo a pergunta que eu fiz, em que a aventura estava quando um cidadão entra a cavalo na cidade dizendo que mataram fulano, cicrano, beltrano. Então, ele falou que está na página, a resposta está aqui, página 156 do Tex Ouro número 1 da aventura Cheyenne Club. Cheyenne Club com o Coronel Watson. Então, Dogenildo, você vai receber um brinde surpresa. Eu vou te mandar esse Tex número 131, Missão em Great Falls. A missão que Tex vai ao Canadá, né, para lutar contra uma rebelião lá, junto lá com Jim Brando. Será uma bela aventura lá, aventura nas terras geladas do Canadá. Então, Jorge Nildo, muito obrigado aí pela participação do programa, por você estar conosco. E você vai receber, espero que o endereço aí atualizado, completo, para mim te mandar essa revista, tá? E vou deixar a próxima pergunta. Quem quiser ganhar uma revistinha aí para o próximo programa, é só responder essa aqui. Nome da aventura que Tex atira no bandido que tem um refém sob seu poder e Tex o desarma no primeiro tiro. Então, é isso aí. Imagina a cena. O bandido está lá com o refém, Tex está lá com a arma, manda soltar, não solta. E o bandido não acredita que Tex vai atirar, mas Tex é infalível e atira e livra o prisioneiro. Então, em que aventura é essa? Você responde e quem responder primeiro é quem vai levar uma revista que já está separada. Tá legal? Então é isso, essa parte. Estamos falados. Eu queria, já passei a pergunta, eu queria agradecer a Ivo. Ivo participou bastante lá no YouTube, lá, mandando muita sugestão, mandando muita sugestão e muitos elogios, né? O Ivo, que está chegando na internet, já comprou livro sobre o Tex, está aí muito animado. Mais uma vez agradecer aí ao padre de Brasília, o Zenaldo. O Zenaldo também deixou vários recados, mandou-me recados pessoalmente, no privado. Tá louco que abriu o terceiro programa e ele disse que assiste na tela grande. Bota na TV para assistir e para ver tudo em grande, né? O Reinaldo não quer ver somente no computador, não. E meu abraço também para o Marcos Guerra, lá de Natal, a Caótica. Marcos Guerra, que deixou também uma bela mensagem, sugestões no programa passado, né? Mandar meu abraço para vocês. Abraçar mais uma vez aqueles que eu já mandei abraço. Alguns nem viram o programa, eu acredito, porque não falaram nada, mas não tem problema. Uma hora eles vão assistir. E mandar um abraço aí para mais alguns padres. Hoje eu quero mandar um abraço para o meu padre João Rios, lá em São Paulo. Quero mandar um abraço apertado para o meu padre Rochinaldo Rinaré, lá em Fortaleza, e Ricardo Lesbão, os dois de Fortaleza. Quero mandar um abraço também para... esquecendo aqui o nome, mas eu quero mandar um forte abraço para Neymar Nunes, lá no Rio Grande do Sul. Mandar um abraço para Valdivino, lá em Curitiba. Alô, Valdivino, tudo bem, rapaz? Mandar um abraço também para o nosso padre em São Paulo, o Levi Trindade, que trabalha lá na Panini. Lá no Rio de Janeiro, hoje eu vou abraçar o... Deixa
José Manuel Álvares, nosso amigo lá, autor, escritor, já de fama relativa aí, hein, o nosso Álvares. Quero mandar também um abraço lá para o José Leonardo, mais uma vez participou do programa passado, muito obrigado pela participação, o pessoal gostou bastante. Mandar um abraço lá para o nosso amigão lá de Ibicoara. Alô, Robério, professor Robério, grande Robério. Estou esperando sua participação, hein, Robério, conforme combinamos. Também quero mandar um abraço para o João, professor João, lá de Sorocaba. Aproveitar e mandar lá também para os nossos amigos de Sorocaba, Marcos Maldonado e sua esposa, letreirista de texto. Então, gente, é isso. Nossos abraços estão mandados. Nós recebemos também algumas cartas, sugestões muito legais. A gente vai vendo o que pode fazer no programa para atender, para tornar o programa bastante legal de se ver, sem ser enfadonho, né? A gente sabe que não é fácil, mas a gente vai tentando. O importante é trazer informações e trazer essas coisas que motivem a leitura de texto. Voltemos aos tempos de ler texto bastante. Está com tempo? Lê o texto. É bom e faz bem. Caros amigos, agora uma informação importante para você. Nós sabemos que é quase impossível passar todas as informações de um assunto que a gente escolhe para tratar aqui em um bloco, sem deixar algo de lado. E agora nós temos no Facebook a página Text Show. Vai ter a página Text Show e lá eu colocarei as informações adicionais que eu perceba que faltaram no programa. Não é uma falha do programa, mas é que a gente tem um tempo limitado e a gente não consegue fazer tudo na sequência, senão na sequência que seria necessária para falar. Essa aventura que eu falei mesmo de Tex, Flechas Pretas Assassinas, ela tem muito mais coisa, muito mais detalhes. Vou detalhar tudo, a gente fica aqui 15 minutos falando sobre ela, e aí é impossível porque nossos blocos devem ter aí uma média de 5 minutos, né? Então, por isso, algumas informações colocaremos lá, tá? Eu já falei que vou deixar um pouco a relação de texto-ouro, e agora eu estou prometendo para vocês que vou deixar também algumas informações adicionais sobre essa aventura inesquecível Flechas Pretas Assassinas, tá? Espero que vocês compreendam e também lá no canal vocês deixem lá seus comentários, aproveitem bem, porque quanto mais participação tiver, mais a gente consegue espaço aí junto ao Facebook, junto ao YouTube. É dessa forma que a gente vai levando mais informações, tá? Até já para o próximo bloco. Caros padres, todos estamos lembrados, nós mais antigos, com Tex, que a Mitos foi trazendo aí os personagens para nós, pedimos tantos personagens, e eu queria trazer para vocês aqui o seguinte pedido. Não vamos deixar que Júlia e Zagor saiam de cena. Dois personagens muito bons, fantásticos personagens. As aventuras de Júlia, não se tem dúvida que são grandes aventuras, né? E ela vem há muito tempo aí sofrendo nas bancas, ameaçada de ser encerrada a sua publicação. Com Zagor também acontece a mesma coisa. Antes era só uma aventura, agora está vindo 2 aventuras em cada revista, para aumentar o prazo, para tentar levar adiante. A gente, quando um personagem sai das bancas, a gente fica triste, esperando que ele volte. Nós já tivemos Mr. No, já tivemos Mark Mystery, já tivemos Nick Ryder, já tivemos tantos outros aí, e foram cancelados. E esses 2 vêm aí lutando para se manter nas bancas. E vamos divulgar, vamos falar com as pessoas que possam aí voltar a comprar, quem comprava não compra mais. Não é pela editora não, é por nós mesmos, nós é que vamos sentir se esses personagens pararem. Então é uma força que eu quero dar aí para Zagor e Júlia, esse apelo aí para ver se a gente não deixa a peteca cair, né? Porque depois que for encerrado agora, provavelmente não voltarão nunca mais. Eu não tenho dúvida disso.
Então, espero que a gente possa aí fazer uma campanha. Vamos fazer essa campanha. Vamos colocar Júlia e Zago aí na lista, na frente de tudo. Eu vou até abrir um espaço maior para esses dois personagens lá, junto ao nosso grupo lá, Tex Willer e Águia da Noite. Lá só pode Tex, mas eu vou pedir licença ao pessoal para a gente abrir esse espaço, para a gente divulgar mais e mais e ver se a gente bota eles em ênfase e não deixa que esses personagens sejam cancelados. Muito obrigado, espero que vocês entendam aí esse meu apelo. Avante, Dinamite, avante. Adeus, amigos. Mais rápido. Carson, fogo nele. Melhor parar e enfrentá-los agora.